Muito boa noite. Quando a gente pensa na adoração do povo para com Deus, né? Quando Deus adora o povo, aliás, quando o povo adora Deus, a gente mexe com as nossas emoções, né? Traz felicidade, traz sensação de segurança, né? De estar adorando a Deus. E a Bíblia está permeada por ideias aonde Deus é adorado, né? Adorado pelo povo. Você vê Isaías 6, onde os anjos cantam, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor, e é parte da letra dessa canção. Você vai para o livro do Apocalipse, você vê ali os 4 seres viventes, os anciãos, diante da visão que João está tendo, né? Todos ali adorando diante do trono do Cordeiro, né? Diante do trono de Deus. E essa ideia de que a gente canta para Deus, de que a gente adora a Deus, ela é uma ideia que faz parte do nosso cotidiano. Na verdade é uma ação, né? Que faz parte do nosso cotidiano. Isso é bacana. Agora, eu quero convidar você a pensar um pouquinho nessa noite o inverso. Deus canta sobre nós. E eu já estou há alguns meses pensando um pouco sobre esse tema. Se você fizer uma rápida busca no YouTube, você vai ver algumas canções que tem essa letra de que Deus canta sobre nós, né? Tem uma canção aqui que a gente toca muito na igreja, aquela Ousado Amor de Deus. Uma das suas frases, uma das suas estrofes é que tu cantavas sobre mim, né? Naquela canção. Eu não sei se você já provou pensar um pouco sobre essa ideia. A gente está acostumado, e obviamente isso faz parte da ação natural, a adorar o Senhor. Isso é parte da nossa vida. Mas já provou pensar que Deus canta sobre nós? Ele canta sobre o seu povo. Não sei se já parou para pensar sobre isso, não. Eu tenho pensado nisso há alguns meses, tentado arrumar as ideias, buscado, né, obviamente, embasamentos e a perspectiva bíblica com base nisso. Poderia citar outros textos aqui, alguns salmos, mas eu quero, por favor, ir com você lá para o livro de Sofonias. É um profeta menor aí, né, está na Primeira Aliança ainda, um livro da Primeira Aliança. Bem pequenininho aí, Sofonias, né? Você vai notar aí na sua Bíblia, o livro do profeta Sofonias, ele só tem 3 capítulos, né? E quando eu fui pensar um pouquinho, né? Fui aos pés do Senhor orar um pouco, estudar um pouco sobre esse tema, na verdade eu não consigo pensar nessa ideia sem antes trabalhar um pouquinho a ideia do livro propriamente de Sofonias. É um livro muito curto, obviamente, não tenho tempo, e aqui também não seria o lugar apropriado para isso, né? Da gente esgotar ele. Mas eu gostaria de pegar 2 ou 3 pilares do livro de Sofonias para estudar essa ideia. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, mas Deus canta sobre nós. Do trono dele, Ele canta cânticos, e eu não vou conseguir atingir talvez aqui um nível de profundidade que talvez eu ainda estou meditando, né? O que Deus canta, eu não vou chegar a esse nível, tá? Mas Deus canta sobre nós. Eu quero aqui apresentar alguns princípios sobre isso, alguns fundamentos dentro dessa ideia de que o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que, né, ao som da sua voz os montes estremecem, Ele canta a respeito de mim e de você. Cara, essa ideia, ela parece um pouco assustadora, né? Mas Sofonias capítulo 3, vamos lá, né? Capítulo 3, verso de número 17. Eu vou ler aqui primeiramente na versão NVT, tá? Nova versão transformadora. E ela diz assim, ó: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria, diz essa versão. A versão NTLH, a linguagem de hoje, tá? Essa NTLH aí, nova tradução, linguagem de hoje, tá? Ela diz o seguinte, ó, ela vai ser um pouco mais específica aqui dentro do que a gente está dizendo. Ela fala assim: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês por causa do seu amor e lhes dará nova vida. Ele cantará
e se alegrará, como se faz em um dia de festa. Eu não sei quantos aqui conhecem aquela Bíblia, A Mensagem. Alguns estudiosos não vão chamar nem ela de Bíblia, vão chamar ela de uma paráfrase bíblica. O próprio autor dela, o Eugene Peterson, né, ele trata dessa maneira, ele não considera, ele falou assim, eu não tive o intuito de traduzir uma nova linguagem para a Bíblia. Na verdade, eu parafraseei algumas passagens bíblicas para que fique muito, muito claro, né, no contexto atual. Né, ele mesmo diz isso daí, você pode também fazer uma busca aí, né, online, aí você vai achar aí algumas entrevistas dele. Mas a mensagem diz assim, o mesmo Sofonias 3,17, tá? Seu Eterno está presente entre vocês. O guerreiro forte pode salvá-la. Feliz por você ter voltado. Ele irá acalmá-la com seu amor e alegrá-la com as suas belas canções. Então Sofonias está passando essa ideia de que Deus é um Deus que canta a respeito da sua amada. É importante dizer algo aqui, tá, para a gente começar a montar algumas estruturas dentro de Sofonias. Paulo, quando ele escreve primeiro aos Coríntios, ao se referir à primeira aliança, Paulo fala assim, olha irmãos, tudo que foi escrito naquela primeira aliança, ela foi escrito, foi registrado a fim de nos advertir. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo ainda fala assim, irmãos, tudo que foi escrito a respeito da primeira aliança, né, a respeito do Velho Testamento, foi escrito a fim de nos ensinar. E esse ensino vai produzir em nós paciência, perseverança, para manter acesa dentro do nosso coração a esperança. João, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso pelo seguinte, às vezes por se tratar de um texto da Antiga Aliança, a gente às vezes, né, eu sei que não são todos, mas a gente menospreza um texto dizendo que é a Antiga Aliança. Entenda, Paulo está usando a primeira aliança, dizendo ao povo da nova aliança, tanto aos romanos quanto aos coríntios, olha, o que foi registrado está registrado a fim de nos advertir. Cuidado, porque aquele povo no deserto pereceu. Paulo está dizendo, olha, o que foi registrado no Antigo Testamento foi registrado a fim de nos ensinar, para que seja mantida em nós paciência e, portanto, esperança. Tá? Então, eu particularmente, né, eu acredito em todo esse contexto bíblico, né, Velho e Novo Testamento caminham juntos, desde que o Velho Testamento ele não quebre nenhum princípio da obra da cruz. Né? Eu não vou mais pecar e vou lá com 2 pombinhas, né, chegar diante do sacerdote e o sangue das pombinhas me purificar. Eu sei que isso realmente foi quebrado. Né? Isso infringe o princípio da cruz. Mas aquilo que revela o caráter de Deus, aquilo que revela princípios a respeito de nós nos portarmos, né? Eu acredito que a Bíblia ela aponta sempre na mesma direção. Tanto é que se você estudar, vamos pegar de novo o apóstolo Paulo, você vai ver que praticamente em todas as cartas ele cita alguma coisa. Tiago cita algo, né? Tiago apresenta verdades no qual ele está se baseando no Velho Testamento. Pedro faz isso, enfim. Grande parte dos apóstolos eles vão apresentar um princípio, mas eles vão sempre trazer novamente, né, a ideia do Velho Testamento. Um versículo muito famoso, né? Sede santos porque eu sou... Quem disse isso? Pedro disse isso. Mas por que Pedro disse isso? Pedro disse isso porque estava lembrando da lei. Ele estava lembrando do texto lá de Levítico, onde Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Ok? Então vamos lá, vamos construir algumas coisas aqui com base então nesse querido profeta Sofonias. Eu preciso que você grave uma informação. Segundo alguns estudiosos, Sofonias ele começou a profetizar, o ministério profético dele, por volta do ano 640 a 630 antes de Cristo. Portanto, nós estamos falando de um texto de aproximadamente aí 2.650 anos atrás. Então, um texto milenar, mas que continua vivo, né? Aí nos nossos corações até hoje. João, por que você está dizendo isso? Porque nós precisamos nos posicionar na história para entender o que o profeta está dizendo. Se nós considerarmos que no ano 586 a.C., o reino do sul, né, Judá, portanto a sua capital, Jerusalém, ela é destruída, né, ela é levada cativa por Nabucodonosor, nós estamos falando de um profeta que começou a falar a respeito de uma destruição cerca aí de 40, talvez 50 anos antes do fato realmente acontecer. Ele estava predizendo, falando a respeito do castigo do Senhor, da ira do Senhor. Jerusalém estava desobediente, Jerusalém estava rebelde, Jerusalém estava indiferente para com os profetas que vinham falando. E Sofonias ele vem nesse contexto, né, afirmando que muitos profetas já haviam afirmando. Então Deus estava avisando aí provavelmente meio século antes, né, os acontecimentos que
em breve, naquela época, né, deveriam acontecer. Tá, então eu quero aqui colocar algumas considerações e formar alguns pilares. Se você voltar comigo, por favor, no capítulo 1 de Sofonias, não esqueça disso, tá? Eu estou tentando aqui construir uma ideia em cima de que Deus canta sobre nós. Tá? Deus tem um cântico no trono dele a respeito do seu povo. Mas para a gente chegar lá no capítulo 3, eu vou começar no capítulo 1 aqui. Eu quero ler com vocês o verso 6. Deus, antes de fazer aquela incrível afirmação de que ele se alegraria com o seu povo, ele cantaria a respeito do seu povo com belas canções, como num dia de festa, ele vai denunciar algo a respeito do povo. E é aí que começa o capítulo 1, verso 6. O Senhor diz assim, ó, pela boca de Sofonias, né? Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Deus enuncia 3 situações aqui, só nesse versículo. Ele fala de um povo que não mais segue o Senhor de perto. Eles ouvem do Senhor, eles estão no YouTube vendo o Senhor, eles estão participando de ministérios, eles estão ali, mas eles não acompanham mais o Senhor de perto. Eles são sacerdotes, são profetas, são homens ali ligados à lei, ligados ali realmente à adoração do templo, mas eles não buscam mais o Senhor de perto. É isso que Deus está denunciando aqui. Segundo, um povo que não pede mais a direção do Senhor. É isso que ele diz aí no verso 6. E terceiro, um povo que não busca mais o Senhor. Isso é denunciado em outros textos. Tá? Você vê, por exemplo, Isaías 29:13. Deus denunciando por Isaías o seguinte: ó, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, ele está longe de mim. Vocês começaram a me adorar de maneira maquinal, ou seja, cíclica, né? De maneira que fazem isso para bater o cartão. E é o que está dizendo a primeira parte do versículo aí. Antes seguiam o Senhor, mas agora já não fazem, não seguem mais o Senhor de perto. Você vai para Provérbios 14:12. E o que o sábio diz ali? Há caminhos que para o homem parecem coisa boa, mas o seu final são caminhos de morte. Então você vê a denúncia em Sofonias, eu dizendo assim: vocês não pedem mais a minha direção, vocês andam segundo o próprio coração. Então repara que Deus vai denunciando esse pecado presente no meio do povo. E um povo que não busca mais o Senhor, né? Você vê pela boca de Jeremias 29:13, Deus dizendo assim: olha, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, então vocês vão me encontrar. Então, e aqui Deus está reclamando pela boca de Sofonias que, olha, esse povo, ele não me busca mais. João está querendo chegar. Se eu pegar todo esse versículo, esses 3 pontos, resumir e colocar num pacotão, Deus está dizendo assim: eu estou reclamando a respeito da indiferença do meu povo. Eles não me buscam mais de perto, eles não buscam minha direção, eles não buscam minha face, o povo está indiferente. Essa é a denúncia que Deus vai fazendo pela boca de Sofonias. Gente, um dos problemas da nossa indiferença para com o Senhor, o meu que eu vou precisar virar minha página aqui, você chega no verso 12. Um dos problemas da indiferença para com o Senhor, tá? É a nossa acomodação espiritual. A gente fica acomodado em cima dos nossos pecados. Esse é um reflexo muito claro de um povo que é indiferente para com o Senhor. Ele está acomodado em cima do seu pecado. Tanto é que as pessoas às vezes ouvem essa mensagem e dizem assim: bom, não tem nada a ver comigo. Né? Tem a ver com Jerusalém. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. E às vezes a gente está tão acomodado no nosso pecado, a nossa indiferença é tão grande, que a gente diz o que está aqui registrado no verso 12. Olha só o que Deus está dizendo, ó. Eu vasculharei com lamparinas. Tá? Se fosse nos dias de hoje, talvez Deus diz assim: eu vou pegar um LED e eu vou procurar em todos os cantos. Né? É isso que Deus está dizendo aí, nos cantos mais escuros de Jerusalém, para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. Olha só o que o indiferente diz: pensam que o Senhor não lhes fará coisa alguma, nem boa, nem má. Deus fala da indiferença, a indiferença me leva a viver uma acomodação nos meus pecados, e essa acomodação, ela me leva a uma conclusão trágica. Eu chego diante de Deus e falo assim: Deus não vai fazer nada. Isso que eu estou fazendo, ou essa minha prática, ou esse
esse meu modo de vida não vai dar em nada. Né? Os mais jovens aí vão dizer assim, nem dá nada. É mais ou menos esse contexto que Sofonias está dizendo, mas na verdade é mais ou menos esse contexto que o Senhor está denunciando Jerusalém. Nós vivemos acomodados nos nossos pecados por causa da nossa indiferença, dizendo no nosso coração, não vai dar nada, isso não vai ter consequência. Está vendo? Já passou 1 ano, já passou 2 anos, já passou 3 anos, isso não vai dar nada, não vai ter problema. Deus não fará nem bem, nem mal. Afinal de contas, Ele está no seu santo trono e eu estou aqui na terra dos seres viventes. Essa é muitas vezes a nossa conclusão no nosso coração, né? Na nossa indiferença, somos levados a pensar que o Senhor também é indiferente quanto ao nosso pecado. Uma vez que eu sou indiferente, a gente projeta isso para Deus. Então, Deus também o é. Segundo aspecto, e aí nós vamos para o capítulo 3, verso 2, que Deus vai denunciar pela boca de Sofonias. Então, primeiro, ele está fundamentado em cima desses 3 pontos do verso 6. A indiferença de Jerusalém, a indiferença do povo. Eles estavam acomodados no seu pecado, achando, Deus não vai dar nada. O próprio Deus está dizendo isso, eu vou vasculhar, e vocês estão pensando que eu não vou achar nada. E aí você vê uma segunda denúncia no capítulo 3. Podemos ler verso 1 e 2. Diz assim, que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma. Ela recusa toda a correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima de seu Deus. Então aqui vem uma segunda acusação de Deus para com Jerusalém. Que eu vou resumir tudo isso aqui, tá? A rebeldia, a indiferença e agora a rebeldia. Junão, mas como assim a indiferença para a rebeldia? O amor paternal de Deus, ele é um amor corretivo. Os confrontos que Deus traz para a nossa vida nunca são para nos afastar, são para nos aproximar. É para aprumar. Não é uma punição, é correção. Então vou repetir isso, o amor paternal, e quem é pai aqui sabe, eu jamais vou castigar o Caleb, eu jamais vou infringir uma punição nele, simplesmente porque eu tenho prazer nisso, porque eu quero vê-lo sofrer, porque eu não amo. Muito pelo contrário, o amor paternal, ele é corretivo. Eu vou corrigi-lo agora, para que amanhã eu não tenha consequências maiores ou piores com relação a ele. Eu vou corrigi-lo agora porque eu quero aprumar os caminhos dele agora. E vou fazer isso durante os anos que me cabe fazer. Então o amor paternal, ele é um amor corretivo. Só que Jerusalém, e quando eu digo Jerusalém aqui, eu estou falando num contexto de igreja, parece que nós temos, queridos, uma dificuldade muito absurda em entender isso. Quando Deus nos... Eu digo isso por experiência própria. Quando Deus me confronta, quando Deus vem com palavras para mim de juízo, palavras de corretivas, né? Palavras, esse amor paternal que quer corrigir, puxa, eu vou embora muito entristecido, cara. Eu saio do meu secreto, eu saio da igreja, ou eu saio de onde eu estiver, puxa, derrotado. Né? É duro você ouvir palavras duras. Muito difícil isso. Mas eu venho ao longo dos anos pensando sobre esse assunto, que o amor paternal, ele é corretivo. Deus só fez isso porque Ele ama. E aí, se você tiver um tempinho maior depois na sua casa, se você quiser ler Hebreus 12, a partir do verso 5, você vai ver a palavra do Senhor dizendo assim, olha, se os vossos pais, os pais terrenos, vos disciplinavam, por que o Pai Celestial não vai disciplinar vocês? Né? Se a gente não recebe disciplina como filho, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então, é isso que... Pode ler lá, Hebreus 12, a partir do verso 5, tá? Então está dizendo que essa disciplina de Deus, ela vem para um fim proveitoso, para um fim bom. E eu sei que isso é difícil a gente na hora da disciplina entender, porque como diz o próprio texto de Hebreus 12, né, na hora a disciplina ela é complicada, ela é dolorida, né, ela pesa o nosso coração. Mas diante da nossa indiferença, o amor de Deus vem nos corrigir, gente. É isso que eu quero chegar. Deus viu um povo no capítulo 1 indiferente, acomodado nos seus pecados. Então o amor paternal, ele vem corrigir, ele vem confrontar, ele vem para atrair. Só que a rebeldia de Jerusalém era tão grande que ela falava assim, olha o que Deus diz no verso 2, ninguém pode lhe dizer coisa alguma a Jerusalém.
Você recusa todo tipo de correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Você entende o nível de rebeldia? Se alguém trouxesse uma palavra corretiva, não, vão matar. Deus diz, né, o próprio Jesus vai dizer isso nos evangelhos: ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os meus profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, não é? Como a galinha junta seus pintinhos. Do que Jesus estava reclamando? Da rebeldia de Jerusalém. O meu confronto por meio dos profetas não era para trazer desgraça, ou não era para trazer derrota, era para trazer correção. E a correção dá um fim proveitoso. Gente, vocês estão ficando com uma cara desanimado. Eu estou tentando construir uma ideia aqui. Sabe qual que é a ideia mesmo? Que Deus canta sobre nós. Mas eu não posso menosprezar o contexto em que isso é dito. Pelo menos não pelo profeta Sofonias. Um povo indiferente, uma Jerusalém indiferente, uma Jerusalém rebelde. Qualquer um que fosse colocar o dedo na ferida, qualquer um que fosse confrontá-la em seus pecados, em suas orgias, em suas idolatrias, ela matava os profetas. Rebeldia. Né? Então nós não confiamos na correção de Deus. Essa é a grande... A gente fala tanto de confiança em Deus, né? E às vezes eu fico pensando: Deus, o quanto eu confio? Não, eu confio. Eu vou entregar tudo para Deus e na minha vida tudo vai dar certo. Ok, esse é um nível de confiança. Mas eu e você confiamos na correção de Deus. Deus arranca o cinto dele e fala assim: eu vou aprumar algumas coisas. Dá para confiar nesse pai? Esse é um outro nível de confiança. É uma outra perspectiva de confiança. Na sua correção nós não nos aproximamos de Deus. Pelo contrário, a gente fica de bico, né? Como o filho que ficou emburrado, a gente fica de mal, né? Sentido. Então, pelo contrário, nós nos afastamos. Parece que não estamos acostumados com a ideia de que o Senhor corrige a quem ama e a disciplina a todo aquele que é filho. Então, se a gente não está acostumado, se a gente é resistente a essa ideia, nós somos rebeldes a esse Pai. E eu estou te falando de coisas que, tá, eu estou pegando meu histórico aqui, eu às vezes eu brinco, né, espiritualmente eu carrego nas minhas costas as marcas, né, dos meus próprios erros e das correções que vieram em cima de mim por causa desses erros. Então eu sei o que é receber uma palavra punitiva, uma palavra de confronto, uma palavra que Deus vem e fala assim: cara, né, não é aquela promessa que às vezes a gente recebe, né, que ela é boa, que é aquela palavra boa de correção também. E a gente quer endurecer, fala assim: não, então Deus, então você me deixa quieto aqui, você fica aí, essas coisas. Se o nosso relacionamento está nesse nível, se o nosso relacionamento está nesse nível, está 10, gente. Deus tem essa liberdade de vir e tocar na ferida e de curá-la. Deus tem essa liberdade de vir e apontar o nosso erro para que a gente aprume os caminhos. Então, um povo indiferente, um povo rebelde. A nossa reforma espiritual, preste atenção nisso, a nossa reforma espiritual não está naquilo que nós vamos fazer. Está naquilo que nós vamos ser. Não adianta, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas a tua reforma espiritual, a minha reforma espiritual não está em: Deus, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais sua palavra, eu vou orar mais, eu vou me consagrar mais. Tudo isso é 10, mas a reforma espiritual não está naquilo que você vai fazer. Está naquilo que eu vou ser. Eu vou ser filho que aceita a repreensão, quando a repreensão de Deus vier sobre... Quando Deus falar assim: apruma aqui, ô cabeção, vem para cá, Júnior, vem para... Cara, não é assim, você está atrapalhando assim mais do que ajudando. Anda assim, faz assim. É naquilo que... Aí está a minha reforma espiritual. Naquilo que eu vou ser. Amém? Junão, você pulou o capítulo 2, eu não pulei, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui de maneira muito, muito graciosa de Deus é que quando Deus mostra a indiferença de Jerusalém, Deus mostra a rebeldia de Jerusalém no meio da mensagem. Por isso que o Evangelho é um Evangelho de graça, um Evangelho de amor, um Evangelho de misericórdia. Deus sempre tem uma mensagem de arrependimento, de olha, traz de volta, olha, a mensagem de fato da reconciliação, do amor. Sofonias capítulo 2. E por incrível que pareça, né, eu não sei se o Espírito Santo ele ordenou isso aqui de maneira tão bela assim,
Eu acredito que sim. Sofonias 2:1, olha só o que a palavra do Senhor diz: reúnam-se, ajuntem-se, ó nação desavergonhada. Deus é belo nos termos dele, né? Reúna-se antes que o julgamento, antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Qual que é, mediante essa questão da indiferença e da rebeldia do povo, a mensagem berrada, né? A mensagem, vou colocar entre aspas aqui, desesperada do Espírito do Senhor? Ei, arrependam-se. Ei, chega de indiferença, chega da rebeldia e comecem a buscar o Senhor, ó nação, ó igreja, ó povo. Comecem a fazer isso. Ei, prestem atenção, antes que venha o dia terrível do Senhor. Há esse desespero dentro do coração do Espírito do Senhor, dizendo assim: ei, é com você, é com a gente, chega de indiferença, chega de tanta rebeldia. Junão, mas é Sofonias, tudo bem. Vamos ver uma outra visão. Volta comigo aí no livro de Joel. Né, para muitos o profeta do avivamento, o profeta da restituição, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre tudo, mas tudo bem. Mas há uma mesma chamada, olha só, capítulo 2 de Joel, verso 12. A minha versão diz assim: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Uma chamada de... Você pode descer comigo no verso 17, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico e o altar. Pórtico do templo, tá? E o altar. Que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor. Não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações, dizendo: onde está o teu Deus? Isso era uma preocupação no coração do próprio israelita, né? do próprio profeta, porque Deus traria castigo e diante do castigo haveria vergonha para a nação. Então o mundo diria assim: ué, onde está teu Deus? Vocês que cantam que Deus abriu o mar, que Deus os tirou do Egito, que Deus fez tantas proezas, né? Onde está o teu Deus? Se você está em desgraça, caiu em tanta desgraça desse jeito. Então Deus chamando novamente o povo ao arrependimento, gente. Então perceba que quando há falhas, né, há indiferença, há rebeldia, há no meio uma mensagem de chamado ao arrependimento. E quando essa chamada ao arrependimento, ela é ouvida e ela é atendida, então acontece algo maravilhoso, que nós chamamos de redenção. E aí nós podemos trabalhar isso tanto para Jerusalém, tanto quanto para nós. A redenção acontece. E quando a redenção de um povo acontece, aí nós chegamos no verso 17 do capítulo 3. Então o Senhor seu Deus está no meio de ti. O Senhor seu Deus é guerreiro valente, Ele é forte para te salvar. Na verdade, esse Deus, Ele canta a respeito do seu povo. Ele se alegra como num dia de grande festa, porque há redenção. Deus canta sobre nós, queridos. Mediante a redenção, mediante a obra da cruz, Deus canta a respeito desse povo. Abra comigo, por favor, em Isaías, capítulo 62, nós vamos ter aqui basicamente a mesma estrutura. Isaías, um profeta um pouco mais antigo, né? Do que Sofonias. Nós estamos falando agora aqui de um profeta que falou 700 anos antes de Cristo. Portanto, um pouco antes de Sofonias, dizendo o seguinte, tá? Isaías 62, a partir do verso 2, ó. Falando de redenção. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada. Deus está falando de Jerusalém, ok? Nem de terra desolada.
Seu novo nome será Cidade do Prazer de Deus e Esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Então, quando Deus vê um povo redimido, um povo rendido aos pés da cruz, como nós cantamos aqui, um povo que de fato o adora em espírito e em verdade, eu não tenho dúvidas no meu coração de que Deus não é aquele velhinho, né, com dor na coluna, travado no trono, prestando atenção, vamos ver quem que... Não. Eu acredito que é a festa nos céus, que Deus talvez se coloque em pé naquele trono e chacoalhe os céus lá, pulando de alegria, cantando junto, porque no meio de um povo redimido e para um povo redimido, Deus canta a respeito desse povo. Deus entoa belas canções no seu trono a respeito desse povo que entendeu sobre a redenção que está na pessoa de Jesus Cristo. Quando esse sangue realmente ele vem e purifica todos os nossos pecados, a gente se deixa ser confrontado pelo amor paternal. Gente, essa ideia ela é maravilhosa demais. Deus canta ao nosso respeito. O Senhor se compraz tanto com a nossa redenção, que canta e se alegra, como num dia de grande festa. E aí eu vou deixar para aqui para vocês fiquem pensando como não será nesse grande dia do Senhor, quando nós o veremos face a face, o povo que foi redimido, comprado, estiver realmente nas bodas do Cordeiro, diante ali da face do Deus Todo-Poderoso. Que festa não vai ser essa? Eu vou pedir para você se colocar de pé, eu quero orar contigo. Eu quero aqui te levar a pensar um pouco sobre isso, eu quero te encorajar aqui, que o Espírito Santo derrame no seu coração entusiasmo, coragem, ânimo, porque o Deus que a gente serve, Ele canta sobre nós, mas ao mesmo tempo uma maturidade, uma responsabilidade, né? Um grau de experiência no Senhor, de que aquilo que Deus nos confronta, aquilo que às vezes dói, aquilo que às vezes bate o nosso coração, nos deixa cabisbaixo, tem um fim proveitoso. É o amor de Deus nos tocando. Não seja rebelde a essa, eu não vou chamar de ideia, mas a essa ação de Deus. É uma ação de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, porque realmente o seu amor ele é impressionante, Pai. Ele impressiona, Senhor Deus, porque Ele cuida em todos os aspectos, Senhor Deus. O Senhor não é esse Deus responsável, Deus, que vê o nosso erro, vê talvez a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o nosso pecado, Senhor Deus. E fala assim, deixa para lá, deixa correr do jeito que está, no final depois a gente vê o que faz. Não, Deus. E eu quero te louvar aqui por isso, Senhor. Te louvar pelas cintadas, pelas varadas, pelo dedo na ferida, Senhor Deus. Eu sei que isso não é motivo de alegria quando acontece, Pai. Muito pelo contrário, é motivo de choro, Senhor. Sabemos, Deus, eu sei o quanto é difícil, Deus. Não estou falando de algo aqui, botando talvez o dedo no coração de alguém, mas no meu próprio, Senhor Deus. O quanto é difícil ser confrontado. O quanto é difícil receber muitas vezes uma palavra, Senhor Deus. Que muitas vezes até machuca, Senhor Deus. Porque na nossa boa intenção estamos tentando fazer aquilo que é correto. Estamos cheios de boa intenção. Mas muitas vezes não é a tua vontade, Senhor Deus. Não é a tua perfeita vontade, Senhor Deus. Por isso eu chamo esse amor de amor impressionante, Deus. Porque Ele nos aceita assim como a gente é. Ele vai em busca da ovelha perdida, Ele vai em busca da dracma perdida. Ele espera de braços abertos aquele filho, Senhor Deus, que é o filho pródigo, que foi embora, que foi gastar tudo. Esse impressionante amor, Senhor Deus. Mas Ele insiste, Senhor Deus, em não nos deixar da maneira como nós somos. Ele insiste em nos moldar, Ele insiste em trabalhar. Ele vai, Deus, o Senhor vai durante toda a nossa vida, Senhor Deus.
enquanto estivermos na dispensação da graça, enquanto o Senhor não voltar, o Senhor não vai desistir de nós no aspecto de nos colocar no prumo, de nos colocar, Deus, na sua perfeita, na sua agradável, Senhor Deus, na sua boa vontade. O Senhor não vai desistir disso. Podem passar os anos, Senhor Deus, os dias, os meses, mas o Senhor não vai deixar, Deus, de trabalhar em nós. Sua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Deus, há uma boa obra. E obras, Senhor Deus, muitas vezes elas precisam ser remodeladas. O cálculo precisa ser refeito, Senhor Deus. A fundação precisa ser revista. Talvez pelo tamanho da estrutura, Deus, que o Senhor quer aqui fazer na vida de alguns. A fundação, Senhor Deus, ela precisa ser maior. Ela precisa ser mais elevada, Senhor Deus. Por isso talvez tanta correção, por isso talvez, Senhor Deus, tantas lutas, talvez por isso, Senhor Deus, tantas circunstâncias onde o Senhor insiste em fazer, Deus, em fazer os seus filhos aprenderem, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Senhor Deus, porque por mais que seja um mistério, o que o Senhor canta sobre nós, eu sei que o Senhor canta, Pai, porque isso está revelado na palavra escrita. Eu sei que não só o fato de cantar, Deus, eu sei que o fato de cantar expressa a emoção de um coração de um Deus que está feliz, que está em casamento esperando a sua noiva, de um Deus que está se alegrando como um grande casamento, Senhor Deus, onde há um banquete, onde há comida, onde há bebida, onde há celebração, Senhor Deus. Eu sei que esse é o motivo do cântico, Senhor Deus. Eu sei que é isso que impulsiona o seu coração, porque há redenção, Deus, porque há um povo que entendeu que em Jesus Cristo, no seu Filho Altíssimo, Senhor Deus, nós somos salvos, nós somos purificados de todo e qualquer pecado, Senhor Deus, e encontramos redenção, encontramos a vida e a vida em abundância, Senhor Deus. Encontramos, Deus, a reconciliação com o Senhor, Pai. Por isso, Deus, que ao mesmo tempo que essa palavra sirva, Deus, para a gente pensar um pouco, ela também sirva nesse encorajamento, Deus, de que uma vez que nós nos rendemos ao pé do Senhor, Deus, há um Deus que está alegre nos céus com essa redenção. Como diz outros textos, Deus, quando um pecador se arrepende, há festa, há júbilo nos céus. Deus, eu não tenho dúvida de que o Senhor se coloca em pé naquele trono, Deus, e dança, Deus, e se alegra e sorri, Senhor, e está cheio de energia, Deus, para cantar, Deus, para dançar. Obrigado, Espírito Santo. Isso nos faz, Deus, nos levar a querer te adorar mais. Isso nos faz, Deus, no nosso intelecto, te dar mais honra, te dar mais glória, te dar mais louvor, Senhor Deus. Que visão bela, Senhor Deus, os santos anjos, aqueles 24 anciãos, aqueles 4 seres viventes. Que visão extraordinária, Deus, eles devem ter do trono, Senhor. Uma visão tão extraordinária, tão bela, que aqueles 24 anciãos, eles têm que se prostrar, Deus, arrancar suas coroas e depositar aos seus pés. Show! Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor continue guiando o seu povo, Senhor Deus, levando, Deus, a igreja, Senhor Deus, do Senhor aos caminhos perfeitos do Senhor, Pai. E que o Senhor, de fato, possa se alegrar em nós, Senhor Deus, com nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos andares, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pastor João, por favor.